É isso aí, galera. Se vocês quiserem saber o destino da franquia Garou, então assista esse vídeo até o final. Never. Sleep. Garou Densetsu Premium. É isso aí, galera, que assistiu o último vídeo e pegou as referências dos easter eggs e dos spoilers que eu deixei, sabia muito bem o assunto desse vídeo. E também em homenagem ao gato que finalmente está entrando no King of Fighters Star no seu 4º ano. E vamos conferir aí que esse vídeo aqui vai ser uma mistura de remake, que já fiz um vídeo aqui relacionado a Garou 2, que também vou deixar na descrição. Tanto quanto eu vou estar atualizando com muitas informações, como eu já tinha comentado no vídeo anterior. E também vai ter tretas, mas não relacionado a gente, é claro. Mas fique tranquilo aqui nessa tela aqui, pois não é uma tela especial. É mais uma mania aqui que eu tenho para aumentar o engajamento. Não só inscrito, como também quem não é inscrito, né? Se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificações. E se gostar do vídeo, deixa o like. Mas vamos lá. Aqui eu vou estar comentando futuramente, pois é um assunto pertinente aqui que muita gente está comentando, muita gente está pedindo, mas vamos ao que realmente interessa. Vamos estar comentando mais uma vez sobre essa entrevista, que é a primeira parte, é o começo do combo. Esse combo é de sabe-se lá quantos hits, mas vamos contar juntos. E vamos ao que realmente interessa aqui. Quem estiver jogando os Cavaleiros 7C aqui, Guerreiros da Justiça, pode estar baixando o link na descrição também para me ajudar, né? Deixar eu com 30 mil diamantes. E também está pegando somente 30 cupons. Vai ajudar pra caramba com o começo de qualquer conta assim. Desse mês eu acho, até dia 31, vocês podem estar usando todos os cupons e possam estar garantido também. Eu deixei aí tier list, deixei várias informações aí para vocês estarem nivelados com vários jogadores que tá. Eu estou no server 1 do Pegasus, mas vamos lá. E vamos ao que realmente interessa. Primeiro ponto aqui para você se situar. A fabricação do novo SNK começa aqui, a entrevista com a equipe de desenvolvimento da King of Fighters 14, onde também surgiu o tema do Fatal Fury Mark of the Wolves 2. Sim, galera, vamos aqui. Agora que estou mais experiente, vou fazer isso aqui com mais facilidade, né? Vou me redimir do vídeo anterior. Não desse, do que está na descrição. Aqui. A fabricação que a SNK almeja no futuro. Aí ele vai estar comentando aqui. Vou estar deixando aqui para vocês estarem acompanhando aqui. Eles comentaram sobre a possibilidade de eles fazerem World Heroes. Também comentando também sobre Kurokyoni. Óbvio que eles também vão falar sobre SNK Heroines, mas não nessa parte aqui. No futuro desse vídeo aqui vocês vão estar cientes, mas vamos lá. O que realmente interessa. Seu Horda. Onde eu quero que eu vá, me dizem, faça um lobo comido, ou seja, que é o nome em japonês do Garou. Garou é lobo, mas enfim. Então acho que não posso deixar de fazer uma sequência algum dia. Ou seja, Bishaman trouxe algum personagem que ninguém queria, como K99, como Rugal. Será que eles têm condições de eles fazer o Garou 2? Eu acredito que tem. Mas vamos conferir esse vídeo até o final para ver se realmente eles têm condições. E aqui essa imagem aqui. Essa é a primeira versão, vamos estar conferindo outra versão aí, mais atualizada, entre aspas. Mas como vocês podem ver aqui, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 personagens. Vamos conferir mais personagens ainda, golpes, cenários. Então, continua acompanhando o vídeo. Me pediram para fornecer o material aqui interno do Fatal Fury Mark of the Wolves 2, que a produção estava avançada para metade. Metade nada, a Falcon disse que tinha 70%. Então vou postar aqui, esta é uma da lista de personagens que estavam programados para aparecer, e na parte inferior há pessoas que aparecem ser novos personagens. Ou mais à esquerda para o personagem chefe Caim e o rei. Mas vamos agora ao segundo combo. O usuário, deixa eu ver aqui. Vou ver, Vegito aqui. Você. 2021, não dê strike. 2021 Capato. Caduque, né? Ô Google Tradutor, mas tem um motivo aqui que eu vou estar fazendo isso aqui.
Ele, como é um colecionador, YouTube, que também é colecionador, ele disponibilizou muitas artworks, muitas, de golpes, cenários e etc. Então, e vamos estar conferindo aqui. Essa é a discípula do Joey Gashi. Como vocês podem ver aqui, vou estar maximizando. Aqui já tem a coloração que você sabe na tela de seleção. Aqui os sprites aqui já de movimentação aqui. Tá um pouco estranho, tá de movimentação só. Eu pensei que era no caso de porte, que no caso assim, mas tá tudo do mesmo tamanho. Aqui como vocês podem ver aqui a codificação. Lembrando que todos esses arquivos aqui tá como se fosse Garou 1 dentro do CD. Outra movimentação da personagem. Aqui o movimento de break de Varda. E aqui eu vou estar mostrando aqui outro usuário que está fazendo um trabalho muito bom mesmo. Que como vocês podem ver, eu vou até maximizar aqui rapidinho. Esse cenário aqui é um dos cenários novos aqui, com direito a personagens novos também. 2 personagens para ser mais exato. E ficou muito bom. Aqui ficou muito bom mesmo. Para quem tá no estilo, mas tá um pouco datado, né? Um pouco, 23 anos só. Quase nada. Quase ao mesmo tempo que a Mai ficou aí de segurando vela, né? Nada de fazer rigorosamente nada. Mas vamos lá. Como eu falei para vocês aqui, a tela mais atualizada dos personagens. Aqui o voxel que vamos mostrar nesse vídeo aqui, que é o mordomo do Caim, a discípula do Kim, ou do Joey, o próprio Joey. Só que não se iludam, tanto o Joey quanto o Andy tá dentro do código-fonte, dentro desse CD do Garou 1. Então ele aqui é bem provável que vai estar aqui em alguma pose de vitória, pose de, sei lá, de apresentação. Assim como o Andy está em alguma pose relacionada ao Hokuto Mara. Tanto que vocês podem ver aqui que os personagens do Garou 1 tá todos aqui. Óbvio, né? Sucedido do Garou 1. Mas tem também aqui mais um personagem e uma Gyaru, né? Uma Gal. Eu acho que tá faltando no SNK. Cadê? Até hoje não tem uma única Gal no The King of Fighters. Eu tô falando Gal de verdade. Aqui esses personagens que, né, como é em sprites, eles no mínimo fizeram o seguinte: eles pegaram os personagens, os sprites de personagens já conhecidos da SNK e fizeram a modificação, né? Alteração básica, mas acompanhe esse vídeo até o final, pois isso aqui possa ser inspiração. Não vai ser utilizado absolutamente nada aqui, rigorosamente nada aqui. Aqui, como você pode ver, Gal, que tecnicamente era para ser o pai do gato, que matou a mãe e derrotaram. Eu vou estar batendo nessa tecla ainda nesse vídeo. E aqui, ó, o mordomo do Caim, a discípula do Kim. E esse personagem aqui é bem provável que foram reutilizados no The King of Fighters ou 14 ou no 15, de alguma maneira, como inspiração, óbvio. E vamos continuar aqui. Novo golpe da gente, eu vou estar mostrando aqui. Mas outro usuário fez um bom trabalho aí, pois reaproveitou esse golpe aqui junto dentro de um jogo Mugen. Não foi no The King of Fighters. Zoeira à parte. Mais outro golpe, agora do recém canonizado e renomeado Marco Rodrigues. Eu preferia que chamasse Boot, mas Crucial Boot na verdade. Mas enfim, o pessoal insistiu tanto que conseguiu. Cadê que o pessoal insiste também para trocar a base da Mai para a antiga, que era muito melhor, muito mais coerente. Mas tem que fazer sozinho, né? Outro golpe do Hokuto Mara, como vocês podem ver, muito bom. E como eu falei para vocês aqui, ó, bom e velho Andy, a pose de vitória já entrega, que é bem provável que é aparecendo junto com outro personagem, sei lá, ou quando você enfrentar a terra e vai aparecer o Andy do lado, sei lá, altas possibilidades. O que eu não gostei foi o seguinte: que o Andy não tem mais
Qual foi esse, NK? Vocês estão esquecendo de dois pequenos detalhes. Homem livre. Opa. E fazendo uma piadinha aqui mais discreta. Como vocês sabem aqui, ele foi personagem utilizado como inspiração do Yori Sem Chamas do The King of Fighters X2. Mas nada impede que ele retorne com o Garou. E um dos personagens que todo mundo quer que retorne, sim, ele já tá no jogo, mas ele não tá no jogo. Tizoki. SNK, eu sei que nem que seja pra dar strike, vocês vão assistir esse vídeo. Bota o Tizoki de volta. Pessoal, ninguém quer King of Dinossauros. Tira o King of Dinossauro ou então bota a DLC. Bota o Tizoki, todo mundo gosta do Tizoki. Kevin, vai, o Rap Clark fundido. Mas enfim, outro golpe, golpes novos. Eu acho que são 2 golpes novos aqui pela quantidade de sprites. Mas enfim, não poderia faltar a lenda urbana, Gizzy Award. Mas enfim, pô, até eu mesmo acreditava que na época que as revistas de games imperavam, hippies, né? Exatamente, não tem nenhuma. Mas é isso mesmo. Eu acho, pela quantidade de sprites, tem 2 golpes novos. Mas aqui pegou. Pela quantidade de sprites, no mínimo 3 ou de 2 ou 3 golpes aqui novos. Mas ele merece, né? Ao que tudo indica, e voltaria como chefão novamente. Ou então, com golpes novos em algum porte. E a SNK dá mole, né? Fez The King of Fighters 2002 o Limited Match, mas não fez o Limited Match. Cadê esse, NK? Vocês não gostam de dinheiro, não é? E Terry com golpe novo, quer dizer, criativo. Aqui que vocês podem ver, bem provável que seja um especial, um secreto, sabe-se lá. Mas é um curioso. King Dog One. Felizmente nem ele nem o Gerron apareceu ainda na franquia principal do The King of Fighters. Já pensou? Um trio Sakoki? Ia ser estranho pra caramba, mas enfim. Mas pra quem joga com o trio do Art of Fight, deve estar acostumado. E falando no Gerron, aqui é finalização de especial. Tá com muita cara de finalização de especial. Aqui, esse personagem aqui, eu vou estar comentando porque ele precisa de estar comentando aqui com muita delicadeza, pois o plot dele vai ser bastante crucial, mais do que até capaz. Vai ter uma pequena participação da Rotaro, mas não tanto quanto deveria. Deveria ser bem equilibrado, né? Mas enfim. Que acontece o seguinte, mesmo antes desses sprites, já tinha no live do Cliff Kaiser aparecido o Gal, sim, a concept art do Gal, o pai do gato e da Rotaro. E ao que tudo indica, quem zerou com o trio aí do Sotital, que é o gato, o Janet e Rock, sabe muito bem que o prêmio que a gente dá para ele é o pendrive com a localização do pai. E, ou seja, assim como a SNK Heroines é depois do KOF 14, é bem provável que o próximo jogo do The King of Fighters 15 seja após o The King of Fighters 15, é óbvio. Mas se for o bom e velho Garou 2, é bem provável que tenha a participação do Gal, finalmente. E eu vou estar mostrando para vocês por que não vai ser mais em pixel art. E vai aproveitar esse plot do final, assim como três finais do KOF 14 acabaram se tornando trios no KOF 15. Outro cenário aqui, como vocês podem ver, o retorno do Tizoki e a discípula do Joey. Mas enfim, eu achei porque assim, ó, assim como fizeram a Vanessa para substituir o Rick Strong, eu achei totalmente desnecessário criar essa personagem para direto e indiretamente estar substituindo o Joey. Mas bora ver o futuro da franquia. E aqui o concept art, como vocês podem ver, aqui como a menina era antes, né? Aí acabou se tornando aqui, ó.
E prova que ela também, eu acho, né? Pode ser que ela também seja japonesa, mas aqui, mais que o concept art dela. E agora vamos dar prosseguimento ao vídeo e vamos falar em relação aos gráficos. Como vocês podem ver aqui, o tweet que foi, vamos ver, 100% aí, dia 23 de fevereiro de 2022, ou seja, um dia depois do lançamento global do The King of Fighters 15. Aqui, Samurai Shodown, The King of Fighters 15 e um novo jogo sem nome usam o Ryu Jaime. Sim, galera, confirmada pela própria SNK. Dessa vez não foi que nem o The King of Fighters Crypto, que desse simplesmente retweetaram e apagaram, não só a versão global como a versão japonesa. Eu vi, viu, SNK? E também o pessoal do Forchan também viram. Aproveitei aí, peguei, salvei o tweet, né? E sem piadinhas, vamos lá conferir aqui a boa e velha entrevista. Porque a SNK mudou para o Ryu Jaime para seus 60 jogos de luta. Mas ninguém quer saber disso aí, mas se vocês quiserem, link na descrição com a entrevista completinha. Mas vamos ao ponto que realmente interessa. De novo, Oda, que é o vulgo diretor do jogo, aqui. Quais são seus planos para o Ryu James? Veremos outros títulos da SNK mudarem para o motor do futuro? Aqui vem Oda, estamos atualmente testando um novo jogo em desenvolvimento que usará um Ryu Jaime. Esse posso dizer que é uma forte possibilidade no futuro. E, como vocês já estão imaginando, sim galera, é SNK Roling. Não, mas pela quantidade, vamos voltar aqui de novo. Pela quantidade de personagens, que por que pareça como vocês podem ver aqui, aqui, 12 personagens, assim como a versão clássica do Garou, 12 personagens também. Fora que também eles possam estar incluindo outros personagens como o próprio Gal, como a discípula do Joey, pode estar substituindo até o Joey pela discípula dele, tá botando o mordomo aí do até o En ou o mordomo do próprio Caim. Aí acrescenta o Gretchen, acrescenta o Caim e fecha o sorvetinho. Como vocês podem ver aqui, né? Esse gráfico aqui já é o Ryu Jaime, óbvio. E já tá, né? Simplesmente pegou, ó, joga duro. Fora que, se eles forem aproveitar a sequência da história do The King of Fighters 15, eles vão estar aproveitando personagens icônicos para estar retornando ao Fatal Fury, como o próprio Dizzy, Yamazaki, o Billy. E tomara, né, que tchau, que meu filho dinossauro. Tchau, já deu. Mas o retorno também da Blue Mary é uma ótima chance de SNK. Se vocês não estão pretendendo fazer isso, mas ao que tudo indica, faltar a parte da treta, viu? Eles estão pretendendo, porque senão o Oda não teria levado pro coração. E falar logo o que realmente interessa. Vamos lá. Yasuki Oda, não do One Piece. One Piece minha previsão era 10 anos, aí a previsão dos próprios fãs era 5 e Oda bateu o martelo. 3 anos. Um triste dia para. Mas vamos voltar ao assunto principal do vídeo. Como terminou essa treta? Essa treta, como vocês podem estar imaginando, sim, é lá com o bom e velho, deixa eu ver, Kaduki, de 2021. E vamos ver logo o início da treta, né? Depois de claro que vários prints em pleno Twitter, oxe, ia bombar pra caramba, ia ter altos compartilhamentos. E também teve, não só no YouTube, como também várias mídias também já comentaram, publicaram. E é isso aí, caiu na internet, já foi Oda. Você que me acompanha, que eu sei que você meu tema me acompanha, e você também que torce o nariz, mas me acompanha, nossa, tá ciente aí, ó, dessa informação. Caiu na internet, já foi, viu, mano? Tanto pro bem, quanto pro mal, quanto pro bem, viu? Eu sei, é o que mais sei, né? Exatas. Mas vamos lá.
Aqui, altas discussões com muitas tweets, muito mesmo. Como ele postou de japonês, vocês possam, uma ou outra palavra vai estar sem sentido, mas resumasse aqui, ele tá tirando de tempo, muito mesmo, muito mesmo. Por isso que eu disse lá no final do vídeo que, juntando todas as informações que eu estou aproveitando a regra da canonidade, que é universal, vale para qualquer tipo de obra, eu não vou, graças ao vídeo aí que vão postar, depois das que eu postei, eu não vou compartilhar a regra da canonidade, porque, pô, aí, né, a gente dá uma dica, já quer o braço, já quer a perna, mas enfim, tem que ser cavaleiros. Mas assim, por que se incomodou tanto em Corre Fala agora? Ou seja, ele tá querendo saber por que o cara agora, depois de 23 anos, está compartilhando tantas informações, cenários, sprites, muitas informações. Mas ele é YouTube, meu filho. YouTube tem exclusividade e ele ia postar de qualquer maneira. O máximo que ele vai tomar o quê? Um processo, um strike. Mas enfim, não me dê strike, não me roda. E voltando aqui. Eita. Esse usuário, como eu já citei aqui, né, que fez os benditos cenários, como vocês podem ver, várias versões. Eu não tenho certeza, mas bem provável que ele também trabalhe como gênio, ou seja, se a versão oficial da Garou não sair por bem, a versão do Garou 2 vai sair por mal. Pode printar, gravar o que eu tô falando, porque olha pra isso, velho. Olha pra isso. Os caras se esforçaram pra caramba. Fora que agora eu vou estar mostrando rapidinho o Mugen que já tá rolando com os sprites desses que já vazaram. E é isso aí, galera. Até o presente momento são todas as informações. E ao que tudo indica, não sei se agora, não sei se futuramente, bem provável que quando surgir mais alguma outra informação aí que possa estar complementando, as próprias pessoas aí que vão estar criando conteúdo para estar incentivando mais ainda as fãs a estarem cobrando, pedindo nas redes sociais. E eu contar aí do SNK Ruins, que foi mais pelo meme, né? Mas que SNK Ruins 2 não tem certeza nenhuma, mas nenhuma informação. Disseram que ia ter a versão RPG, disseram que ia ter a versão de luta, mas até o seguinte momento, ó, nada. Mas em relação ao Garou 2, quem acompanha aí The King of Fighters 15 sabe que tem um pós-game que é suficiente para nem que seja fazer um remake, né? Resetar tudo, que é óbvio que o surgimento, ou o desaparecimento e o retorno do Ash junto com o Otomahaga abriu a porta aí para estar resetando também o universo do Fatal Fury, Art of Fight e esses jogos assim que são em paralelo com o universo aí do The King of Fighters, que como vocês sabem são dois universos diferentes que são paralelos, óbvio, mas nada dificulta aí que o desaparecimento e retorno do Ash acabou também, ó, fazendo a mesclagem aí, quem sabe, né? Fazer estilo 952, resetar tudo e juntar tudo em um só. Bora aguardar as informações oficiais da SNK. Mas se for isso aí mesmo, então canoniza a presença da Mai lá no Samurai Shodown 2. Então, cadê a SNK? Cadê a DLC dela no Samurai Shodown que tá precisando? E como você sabe, né? Final de, deixa eu ver, 1, 2, 3, 3 times, 4 times praticamente se conectam e faz aí um pós-game que dá para fazer um enredo muito bom aí, pelo menos criativo. E agora, se eles utilizarem o Big Jam, que ao que tudo indica, eles estão melhorando de um jogo para outro e estão polindo. E agora vocês precisam correr muito atrás, porque Street Fighter 6 tá, oxi, botaram, derrubou legal aí The King of Fighters 15, mas se vocês pegarem o Garou 2, dá polida, tá tete a tete assim,
com o Street Fighter 6 vocês vão ganhar ó, muito dinheiro. Bora, Bissawan, o que você quer? A gente pode fazer uma troca, viu? Mas esse é o vídeo de hoje, continua acompanhando o canal. Se não deixa a força aí no nosso canal aí do New Speed Games, que vai ter não só esse Cavaleiro do Zodíaco, também recentemente vai ter um novo Yu-Gi-Oh! Cross Duel, vai ter vários jogos aí, vai ter o novo Naruto, vai ter o novo Metal Slug, que também vou estar trazendo aqui pro canal, vou estar trazendo dicas e novidades aqui no canal, gameplay lá. E bem provável que live também vai ser lá, bastante conteúdo também relacionado ao próprio Street Fighter 6. Quem sabe futuramente outros gameplays assim, relacionados a consoles, depende da audiência lá. Mas até a próxima, galera. Fui!